O que é a teoria da causalidade adequada? Ela está relacionada com o nexo causal da responsabilidade civil. Hoje nós vamos falar sobre essa teoria, tendo em vista um julgamento de um recurso especial do STJ, no caso em que o médico se omitiu em relação ao dever que ele tem de detalhar o prontuário médico com todas as situações ocorridas. Vamos falar sobre isso agora, acompanhe. Bom, a teoria da causalidade adequada é muito utilizada pelos tribunais, que é uma forma, na verdade, de analisar qual causa é adequada para se fazer o nexo causal desta conduta do agente, que no nosso caso é o médico, que pode ser uma conduta omissiva ou comissiva, e o resultado, o dano. E em algumas situações é muito difícil de se encontrar esse nexo causal. Essa teoria, a teoria da causalidade adequada, ela avalia qual causa produtora de um dano pode ser avaliada, mas em função da probabilidade desse resultado ter vindo a ocorrer, isso pela luz da experiência comum, né? Numa análise em que pode haver, nós podemos até colocar como uma flexibilização dessa avaliação. Muitas das situações que são colocadas como causa do resultado, ou seja, um nexo causal que une o ato, né, a conduta do agente e o resultado, em algumas delas nós temos que avaliar de forma mais flexibilizada. Essa é a ideia da teoria que nós vamos falar agora, da teoria da causalidade adequada. Mas vamos falar dela em relação a um julgamento, como nós falamos no início, que é um julgamento de um recurso especial pelo STJ. O Tribunal de Justiça condenou um médico em responsabilidade solidária com a clínica em que ele atuava pelas sequelas neurológicas gravíssimas que atingiram um recém-nascido em função de uma asfixia perinatal. E depois de tudo, depois de avaliar a causa, avaliar a consequência e da dificuldade que se encontrou para ter a certeza do nexo causal, é que foi utilizada pelo Tribunal de Justiça essa teoria da causalidade adequada. E em um determinado momento, quando se sopesou as provas, verificou-se que o médico obstetra assistente não transcreveu toda a situação, melhor dizendo, não descreveu toda a situação, não descreveu como é dever do médico fazer com o prontuário, descrever detalhadamente o que aconteceu, desde o início, nessa asfixia perinatal, até o final do procedimento. Não havia um relato minucioso, detalhado do médico e completo sobre o que aconteceu com esse recém-nascido. E com isso, firmou-se o entendimento que esta omissão em relação à descrição minuciosa do prontuário médico seria, sim, pela teoria da causalidade adequada, absolutamente adequada para fazer o nexo causal entre a conduta do médico e o resultado que foi causado ao recém-nascido, que são sequelas
gravíssimas, neurológicas gravíssimas. E, em razão disso, o Tribunal de Justiça condenou o médico e a clínica e foi, depois disso, em apelação, né, já foi mantida, né, pelo tribunal, e depois veio o recurso especial. E no recurso especial, o STJ manteve a condenação, assim como o pensionamento permanente, né, que é uma forma de se pagar uma pensão, no caso foi de um salário mínimo, até que a criança complete 65 anos, fora o dano moral, o dano material, que também todos eles foram objetos de condenação. Então vejam, nós não temos dúvidas sobre a responsabilidade civil do médico, que é subjetiva, né? Isso já está claro para nós vimos já em outras situações, em outros vídeos, que é subjetiva, né? Mas, mesmo tendo a responsabilidade subjetiva, detectando-se a culpa e avaliando-se que nós temos aqui um resultado, ainda é necessário ter o nexo causal. Sem nexo causal, não há responsabilidade civil, não há um resultado a ser indenizado. E essa foi a ideia, justamente o fato de o profissional médico não ter descrito, feito todas as análises que ele deveria e passar para o prontuário todo o medicamento que foi usado, todo o procedimento, que técnica que ele se utilizou, qual foi o resultado disso, ele não fez. E essa omissão em relação ao preenchimento do prontuário foi, pela teoria da causalidade adequada, considerada como um nexo causal entre a conduta deste médico obstetra e o dano, que são as sequelas neurológicas graves que acometeram o recém-nascido. Por isso, em todas as oportunidades, eu reafirmo a necessidade que tem o médico de comunicar, de informar o paciente, a família, de preencher corretamente todos os documentos. O prontuário é um documento do paciente e o médico tem o dever e o paciente tem o direito de ter todas as informações de tudo que foi passado, tudo que foi prescrito, o diagnóstico, os riscos, as intercorrências, tudo isso no prontuário. Nós temos que orientar o nosso cliente médico nesse sentido. Este prontuário, neste caso que nós acabamos de analisar, poderia vir a ser a defesa do médico. Ele poderia, com o que ele realizou e estando escrito e descrito no prontuário, ser uma forma de eliminar o nexo causal. Mas não, pela omissão no preenchimento do prontuário, ele colocou o nexo causal à disposição dos julgadores. E foi isso que aconteceu, por isso ele foi condenado e a condenação foi mantida e o recurso extraordinário, recurso especial do STJ, não teve provimento. É isso, pessoal. Espero vocês nos nossos próximos vídeos. Façam inscrição no canal, curtam os vídeos se vocês gostarem e vamos interagir, vamos conversar sobre os temas de direito médico. Tá certo? Até a próxima, um forte abraço, muito obrigado.